Boa noite a todos. Vamos abordar com vocês a teoria psicogenética de Henri Vallon, destacando alguns pontos importantes que compõem esses conhecimentos e que podem auxiliar muito no trabalho com a educação física, especialmente no entendimento do desenvolvimento infantil, assim como suas implicações para o desenvolvimento posterior dos indivíduos. O primeiro aspecto importante é que na psicologia de Henri Vallon se destaca uma análise que ele chama de comparativa e multidimensional, porque envolve dois aspectos importantes no mínimo. Primeiro, a dimensão da cultura e como que ela interfere sobre a formação do indivíduo, e segundo, como que essa cultura vai alterando e dimensionando todo o processo da formação humana, como por exemplo o aspecto físico, corporal, que vai implicar no próprio desenvolvimento e surgimento da consciência no indivíduo. Ou seja, Vallon procura correlacionar, sobre seus princípios, sobre sua ótica, as características que envolvem todo o processo de desenvolvimento infantil, correlacionado com o papel da cultura, e esse desenvolvimento, entendendo em toda a sua qualidade, podemos dizer assim, e as implicações que isso vem a ter para a formação da consciência do indivíduo. Vale a pena destacar que um dos elementos importantes para Vallon refere-se aos processos que vão caracterizar a aprendizagem. E a aprendizagem para o Vallon é algo fundamental, podemos dizer assim, essencial para a compreensão do desenvolvimento. Em primeiro lugar, a gente pode destacar que com o processo de aprendizagem vai se formando as relações afetivas e cognitivas do indivíduo. E esse processo que tem por base as emoções, no início, a criança quando surge, o que predomina nela são as emoções. E essas emoções, com o papel social, com o papel da cultura, vão se transformando em aprendizagens, e essas aprendizagens, a partir do viés afetivo e cognitivo, vai direcionando todo o processo do indivíduo se entender melhor. Ou seja, a afetividade em Vallon é um processo que vai para além da sua própria condição emocional, fazendo com que o indivíduo, ao ser afetado pela cultura, pela fala, pelos comportamentos, por tudo aquilo que está à sua volta, vai aprendendo novas situações, novos processos. E o aspecto da afetividade, ele tanto em situações que o indivíduo vem a ter alegria, felicidade e ficar contente, como em situações que podem levar a ele a medo, a insegurança, surpresas e assim por diante. Também é importante destacar que Vallon foi compondo nos seus debates, nas suas discussões, as características que envolvem os estágios de desenvolvimento. Diferentemente de outros autores, como por exemplo Piaget, Vallon não vai caracterizar os estágios de desenvolvimento como um em sequência do outro, mas sim dialeticamente, o que quer dizer, esses processos podem envolver vários fatores, várias situações que interferem na dinâmica da própria elaboração, que implica que o indivíduo, dentro de uma cultura, pode avançar em relação aos estágios, em outra cultura ele pode estar um pouquinho mais atrás. Mas ele também pode saltar de um estágio para o outro, retornar ao estágio e assim por diante. Não quer dizer que mesmo com a indicação de idades que o Vallon vem a trazer, que seja uma sequência, um atrás do outro, mas depende muito do papel da cultura e como que a cultura vai ensinando, por isso a aprendizagem é importante no desenvolvimento de cada criança e assim por diante. Alguns estágios importantes, relativos à questão impulsiva, emocional e sensório-motora projetiva para Vallon. Ele destaca o aspecto da própria impulsividade motora, da impulsividade emocional, aspecto sensório-motor, da realidade exterior, bem como o sensório-motor, suas características projetivas, da inserção do indivíduo no mundo propriamente dito. O primeiro aspecto, a impulsividade motora. A impulsividade motora está muito relacionada à condição que a criança vem a ter sem um controle necessário sobre seus comportamentos. São impulsos, ou seja, ela vem a agir sem necessariamente parar para analisar o que está à sua volta. Isso ocorre principalmente no primeiro ano de vida, onde a criança se destaca pela impulsividade motora, movimentos que ela faz de modo aleatório, bem como pela impulsividade emocional, o choro, por exemplo, em que ela não faz uma análise sobre o que está à sua volta. Ela apresenta a impulsividade e, com essa impulsividade emocional, o adulto que está ali próximo tende a atender a ela dentro do que for possível. Vale destacar que a impulsividade motora ela predomina até o terceiro mês, segundo Vallon, e posteriormente ela vai sofrendo influências de outras situações, fazendo com que a cultura comece a adentrar na criança. Nesses 3 meses, o que predomina na criança são os reflexos.
o reflexo de sucção, de apreensão, de segurar o dedo, né, que é mais comum que a criança faça, mas depois, né, à medida que ela vai se interrelacionando com a cultura, ela vai transformando todos esses elementos em realidade. A impulsividade emocional, ela está caracterizada por, digamos assim, por um novo tipo de situações onde as representações da sua emoção são caracterizadas por movimentos e vai dos 3 meses a 1 ano de idade, que quer dizer determinados movimentos. Não, que o pai ou a mãe venham a fazer, a criança já começa a correlacionar com sons, né, ou alguma coisa parecida. Ou seja, a criança na impulsividade emocional, ela começa, a partir de 3 meses, a adentrar paulatinamente as situações que envolvem a cultura, e essa cultura começa, pouco a pouco, né, caracterizar determinados controles por parte da criança. Quando o pai ou a mãe falam não, a criança tende a olhar para os pais, mesmo que ainda não tenha compreensão aprofundada do que o não significa, mas ela já começa a correlacionar com esse processo. Também a criança, né, passa a se caracterizar na comunicação com os adultos, né, numa linguagem emotiva. Não é necessariamente uma linguagem que a gente venha a compreender, mas é uma linguagem que caracteriza determinados contextos do que a criança pode vir a dizer. E os pais vão fazendo as interpretações mais adequadas e a criança vai tendo satisfeita ali determinadas necessidades à medida que essas relações vão ocorrendo no primeiro ano de vida. Posteriormente, né, a criança passa por aquilo que o Vallon denominou de estágio sensório-motor projetivo correlacionado a explorando a realidade exterior. Ou seja, é um estágio em que a criança se depara com o mundo e com esse mundo ela começa a construir determinadas ideias, conceitos, ações, né? E são projetivas por quê? Porque ela projeta as ações para o mundo e projetando ela começa a ter determinadas elaborações que implicam, né, em exploração da realidade e a construção principalmente do mundo simbólico, que quer dizer, né, fazer com que aquelas ações que ela vive, participa externamente, comecem a fazer parte da sua condição cognitiva, né, do seu mundo simbólico. As habilidades, né, vão melhorando a cada situação nesse processo até os 3 anos de idade, como, por exemplo, o equilíbrio para andar, correr, né, manter-se numa posição ereta, ter intenção para segurar objetos ou descartar objetos, saber fazer o uso adequado dos objetos e também se localizar, né, e realizar comportamentos adequados dentro dos espaços no qual ou nos quais ela está inserida. Vallon também considera que dentro desse processo é fundamental entender essas relações de projeção que a criança tem com o mundo e ali começa a se destacar os estágios denominados por Vallon como de personalismo e categorial. Nesses estágios, né, personalismo é a personalidade da criança, o sujeito, né, como ela começa a se caracterizar dentro da realidade que ela vive. E categorial, né, é justamente a condição da abstração, né, pensar sobre aquilo que está fora dela, ou como a gente pode dizer assim, pensar sobre os próprios pensamentos. Então, o que a criança faz nesse estágio? A distinção do eu e do outro, a imitação, né, como algo fundamental para internalizar e externalizar ideias, conceitos ou ações. É uma etapa pré-categorial. Por quê? Porque vai envolver categorias e elaborações ainda não tão consistentes como ocorre com o adulto. E posteriormente, a criança vem para a etapa categorial, onde ela já consegue elaborar de forma mais adequada suas ideias. Em relação à distinção do eu e do outro, né, é importante destacar que esse estágio ocorre dos 3 aos 6 anos de idade, envolve a formação da personalidade da criança, onde ela começa a fazer uso do pronome pessoal, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, me dê isso, me dê aquilo, ou seja, ela começa a se encontrar como sujeito. E é o início, né, de uma categoria fundamental para o Vallon, que é a consciência. Então, Vallon diz assim, à medida que a criança domina a linguagem, ela começa a se entender como pessoa. E entendendo-se como pessoa, valoriza-se a condição de sujeito, de personalidade. E ela passa a ter uma distinção qualitativa entre ela e o outro. E aí apresenta as contradições, né? Quanto maior o domínio da linguagem, mais a condição categorial começa a ocorrer com ela e mais ela começa a se diferenciar do outro, que é um ponto fundamental. Posteriormente, né, a criança já munida, né, dessa condição de linguagem, desse conhecimento, ela também envolve os processos de imitação, tanto
do próprio comportamento que ela faz, como do comportamento que o outro vem a fazer, né? Então, nesse período do personalismo, né, a imitação é algo fundamental. Então, quando a criança imita a si mesmo, imita os outros, ela está produzindo ideias sobre quem ela é. Isso vai valorizando a sua própria condição de personalidade, né? Negar o outro ou negar situações que a criança venha a realizar não significa necessariamente que ela não valorize o outro. É a própria condição para ela se entender como sujeito, né? Quando ela diz eu gosto disso e o outro gosta daquilo e eu não gosto daquilo que o outro gosta, ela está se caracterizando na sua identidade. Isso para o Vallon é fundamental. E as brincadeiras que a criança vem a fazer, né? Como por exemplo o faz de conta, é fundamental para elaborar a sua condição de pensamento, as suas ideias, e ela se colocar como sujeito que pensa diferente dos outros dentro da realidade. A etapa denominada por Vallon de pré-categorial é uma etapa em que a criança já elabora situações categoriais, abstratas, mas ainda não tem uma noção adequada sobre o que significa cada uma delas. Por exemplo, a criança pode ter a ideia, numa brincadeira de faz de conta, do que é ser um motorista, mas ela não tem a dimensão do que é ser motorista de modo efetivo. Então, nas suas brincadeiras, ela vai imitando aquilo que observa na condução de um carro, né, por exemplo, do pai ou da mãe dirigindo, observando o comportamento delas, dessas pessoas, a criança tenta imitar esse comportamento da melhor maneira possível. Essa imitação ela está relacionada a um período pré-categorial. Ela não tem a ideia do que é dirigir efetivamente um carro, mas já faz o exercício desse processo. Tanto que Vallon chama, né, principalmente até 8, 9 anos de idade, né, como pensamento sincrético. Esse pensamento sincrético é um pensamento que envolve misturas de ideias, conceitos ainda não bem elaborados. E a criança, quando supera essa etapa pré-categorial, ela vai para o pensamento sintético. E o pensamento sintético é a boa elaboração mental daquilo que está à sua volta, ou seja, raciocinar, levantar hipóteses, criar situações de entendimento para a realização de um projeto, de um programa, ou do futuro, né? Ou seja, reelaboração mental é, digamos assim, a característica do pensamento sintético. Do pensamento sincrético, a característica é um pensamento geral, mas não pontual em relação a determinados itens que se venha a caracterizar na construção do pensamento. Em relação à etapa denominada de categorial, propriamente dito, Vallon diz que no final dos 8 anos, começo dos 9 anos, até 11 anos de idade, é o período onde a criança aprende determinados conceitos, né? Como classificar, seriar e abstrair elementos da realidade, trazendo explicações mais consistentes e detalhadas sobre um determinado fenômeno que ela veio aprender, né? Nesse período, né, Vallon considera que, na etapa categorial, o pensamento científico é algo fundamental para elaborar comportamentos e ideias da criança à medida que ela tem uma estimulação do seu meio social e cultural, né? E as habilidades intelectuais começam a se destacar, né, como o Vallon considera fundamental dentro desse processo da etapa categorial. Análise, síntese, classificação, ordenação, definição, comparação de objetos e acontecimentos, a ideia e conceito, né, de tempo, espaço, causa e efeito, ou seja, a criança já está num ambiente em que o pensamento categorial já é fundamental. Os estágios do desenvolvimento de Vallon, né, podem estar relacionados também a outros contextos da própria construção dos comportamentos do indivíduo na realidade social que vive, né? E isso vai implicar na sua condição de puberdade e adolescência. Valorizando o seguinte princípio: puberdade é um aspecto biológico que vai ocorrer com qualquer indivíduo na sua vida, em qualquer espaço que ele viva no planeta Terra, e a adolescência é um conceito social e cultural que depende muito da cultura para a sua caracterização. Nos estágios de desenvolvimento, puberdade e adolescência, Vallon destaca, né, a necessidade da reorganização corporal, atitudes e sentimentos ambivalentes, valores morais e autonomia e dependência. No primeiro item, né, necessidade de reorganização corporal, né, Vallon considera que a partir dos 11 anos o indivíduo já entra nesse novo mundo de caracterizações e mudanças físicas que também implicam em mudanças e transformações psicológicas, né? Os jovens vão ter toda a sua condição corpórea, né, de expressar seus sentimentos, suas emoções, suas ideias nas realidades em que ele está participando e vivendo, né? E necessariamente, né, o jovem tem que se readequar e se readaptar à nova condição na qual ele se encontra.
pois ele é um jovem que busca independência e autonomia, tem condições de elaborar pensamentos aprofundados sobre a realidade, sobre o mundo, e necessariamente também tem as cobranças que esse novo mundo vem a ocasionar para com ele. Nesse período de puberdade e adolescência, um elemento que se caracteriza está relacionado a sentimentos e ambivalências. Né? Por quê? Ambivalências são as contradições, né? O que é adequado e inadequado, o que eu quero, o que eu não posso, as situações que podem trazer sentimentos positivos ou negativos, como que eu me relaciono de forma adequada numa situação ou outra, né? A necessidade de poder trazer aspectos que impliquem em reconhecimento desse jovem, né, dentro do espaço onde ele convive, ao mesmo tempo como lidar com situações que possam trazer vergonha, medo, insegurança, ou seja, são características que a adolescência apresenta e o jovem tem que aprender a lidar com essas consequências de forma mais adequada possível. Se houver um meio social e cultural que lhe dê amparo, ele passa por esses períodos com maior tranquilidade. Caso contrário, né, se torna um período de turbulência, questionamentos ou dúvidas propriamente ditas. Né? Valores morais. Né? Valores morais são todos aqueles valores que estão correlacionados na nossa cultura, o que é certo, o que é errado, o que é adequado, inadequado e assim por diante. E esses valores, né, vão compondo e formando a nossa identidade, né? O que a gente aprende na cultura. Como a gente está dentro dessa cultura ocidental, a gente passa a caracterizar esses valores morais como adequados e inadequados e assim por diante. Pessoas que estão em outras culturas, os valores morais são diferentes e o entendimento da realidade também é. O jovem, necessariamente, ele tem que se caracterizar dentro das seguintes situações. Ou ele aprende o que a sociedade diz que é correto, ou ele se opõe, né? Que gera aquelas situações que muitas vezes se consideram como comportamento rebelde no jovem. Mas, ao mesmo tempo, né, questionar as questões morais permite construir uma nova moralidade na sociedade. E é isso que nós temos, né? Então, os valores morais não são valores perenes, constantes em todo o processo da cultura humana. Ao contrário, eles são dinâmicos. E eles são dinâmicos justamente pelos questionamentos que se trazem em relação à cultura. E à medida que esses questionamentos vêm e os pais, né, por exemplo, sabem trabalhar de forma adequada com os jovens, isso só fortalece a boa formação de consciência dos indivíduos. Lembrando, consciência é um valor fundamental na construção da teoria do valor. Autonomia e dependência, né? Essa é uma ambivalência que todo jovem passa a viver, né? Pelo próprio contexto, né? Viver a liberdade plenamente e, ao mesmo tempo, ter que compreender que viver a liberdade plenamente é seguir regras e as regras nos impõem limitações. Muitas vezes, se o jovem não é trabalhado de forma adequada, e trabalhar de forma adequada significa, desde a infância, ele acaba confundindo determinadas situações do que é liberdade e do que é seguir regras sociais. Então, eu posso concordar ou discordar de diferentes regras, mas eu tenho que segui-las para poder mudá-las. É assim que a cultura e é assim que os valores morais se transformam na sociedade. Ao contrário, né, de muitas situações, né, que o jovem se vê impedido de questionar e assim por diante, ele pode tender ao conformismo. O conformismo não é bom na construção da identidade de alguém, porque à medida que você se conforma, você acaba aceitando o que o outro lhe ordena, e não o contrário. Então, é fundamental nesse processo de puberdade e adolescência, de acordo com o Vallon, que o processo de independência envolva o respeito pelas ideias que o jovem traz, assim como ele vai aprender a respeitar as ideias que outros jovens venham a ter, que as pessoas mais velhas venham a ter, as mais jovens venham a ter, ou seja, que ele aprenda a dialogar dentro do contexto da sociedade. Isso, para o Vallon, é fundamental em termos de construção de qualquer conceito ou qualquer ideia. E é importante entender, né, que dentro da construção conceitual do Vallon, ele estabelece seus estágios de desenvolvimento correlacionando cada um deles nas suas perspectivas, né, que a gente pode destacar aqui. No estágio 1, que é impulsivo e emocional, né, o impulsivo vai de 0 a 3 meses, melhor dizendo, e o emocional de 3 meses a 1 ano de idade. Então, lembrando, impulsivo são as características motoras, né, que se destacam no comportamento da criança. Emocional estão relacionados aos aspectos da relação que ela estabelece com o mundo, né? E o mundo vai tentar compreendê-la da melhor maneira possível, né? No estágio 2, sensório-motor projetivo, né? Sensório-motor de 1 ano a 18 meses e o projetivo de 18 meses a 3 anos de idade. Sensório-motor é o desenvolvimento da percepção e motricidade de forma adequada da criança na sua relação com o mundo, e projetivo no sentido de que ela começa a compreender
e projetar, tanto internamente quanto externamente, aquilo que ela pensa sobre sua realidade, sobre o mundo. No estágio 3, o personalismo, ele se caracteriza de 3 a 6 anos de idade. De 3 a 4 anos de idade ocorre a crise da oposição, aquele comportamento negativo, onde a criança discorda disso ou daquilo. O Vallon chama de crise, mas a gente tem que entender que crise não é algo ruim. Crise deve ser entendida como uma nova situação com a qual a criança se depara e ela tem que reconstruir novas ações e novos entendimentos para ter um bom desenvolvimento e um bom aprendizado nesses processos que estão à sua volta. Idade da graça, né? 4 a 5 anos, que é o período onde a criança começa a entender as explicações, os conceitos, as ideias e passa a aplicar de forma adequada, gerando, né, toda uma situação, né, de avanços, né, no seu aprendizado e, consequentemente, nas suas relações de quem está à sua volta. E a imitação, né, de 5 a 6 anos de idade, que é o período onde ela passa a imitar o comportamento dos outros e o comportamento de si mesmo. O estágio 4, que é o categorial, envolve o pré-categorial e posteriormente o categorial, de 6 a 11 anos de idade. No início ali, o pré-categorial, a criança apresenta muito pensamento sincrético, ideias muito próximas da do adulto, porém ainda não com a elaboração que o adulto vem a ter. Ou seja, no pré-categorial ainda bastante geral. Depois, né, a criança passa para o categorial propriamente dito, onde ela passa a ter uma elaboração, um entendimento melhor daquilo que está à sua volta na sua realidade. Ou seja, ela abstrai sobre a realidade, sobre o mundo, abstrai sobre seus próprios pensamentos. E por último, o estágio 5, que é a puberdade e a adolescência, né? Onde o indivíduo começa a se deparar com o mundo, os questionamentos do mundo, as dúvidas, as questões que envolvem valores morais, as questões que envolvem a sua independência e como ela deve se colocar de forma adequada na realidade. Bom, pessoal, por enquanto, esses elementos são importantes para construir as discussões do pensamento de vocês em relação a Vallon. Segue em anexo um vídeo também do YouTube caracterizando a construção dessas fases, bem como um texto de apoio que vocês podem utilizar para ilustrar e destacar a compreensão que vocês venham a ter sobre o pensamento, as ideias de Henri Vallon. Desejo a todos um bom estudo. Abraços para vocês.